Senhoras e senhores passageiros, a nave do Gazeta Esportiva está decolando. Segue a tripulação ao meu lado, os comandantes Celso Cardoso e Miller. A nossa viagem terá duração aproximada de 1 hora. Durante esse período, você poderá acompanhar as emoções do Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético. Também você vai ver a preparação das 4 grandes equipes paulistas para a sequência da temporada. E já começamos a esquentar o derby da próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Tem ainda alterações no regulamento do Brasileirão, novo Mundial de Clubes da FIFA e escândalo de manipulação de resultados da Série B. Mantenha o cinto apertado, afivelado, que o nosso serviço de bordo será oferecido logo depois dessas dicas. Muito bem, aconteceu hoje a reunião do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, reunindo representantes dos 20 clubes da Série A. No encontro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele anunciou medidas contra o racismo. O primeiro caso envolvendo um clube será punido com multa. A reincidência levará à perda de mando ou jogo com portões fechados e um terceiro episódio acarretará a perda de pontos. Mais uma mudança aprovada foi o aumento do número de estrangeiros relacionados por partida, que sobe de 5 para 7. E tem um ponto polêmico em discussão nesse momento, a diminuição da zona da degola. E esse é o assunto, tema da nossa enquete do dia. O Campeonato Brasileiro deveria reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados? Sim ou não? O que você acha? É só entrar e votar no site gazetesportiva.com. E aí, Celso Cardoso, qual que é a sua opinião? Eu acho que não tem que mexer no número de rebaixados, porque quando você diminui o número de rebaixados, você cria a possibilidade de dirigentes serem preguiçosos, de não montar um elenco à altura para permanecer na primeira divisão. Tipo, só cai em 3 mesmo. Então, sabe, eu acho que não, tem que manter os 4 para você aumentar a competitividade, para você valorizar a Série B. Então, eu não mexeria nisso, não. E se, porventura, eles alterarem, que seja para o próximo campeonato e não para esse. Muito bem. E aí, Miller? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, sem dúvida nenhuma, eu também não concordo. Eu acho que desanima os da Série A e também os da Série B. Desses itens que você citou agora aí, eu só concordo com o racismo. Os outros itens eu discordo. Até porque se você colocar 7 estrangeiros, aí você está dizendo que os brasileiros são incapazes. Os estrangeiros são mais capazes. Dificulta mais ainda, né? São 7 vagas no lugar de brasileiros. Jogando no time? 5, 3 já está tomando o lugar de um brasileiro, imagina 7. Quer dizer, praticamente um time. De 11, tipo assim, dos escalados todos ou para compor o elenco? 7 dos escalados. 7 para o jogo. 7 de 11? 7 para o jogo. É mais estrangeiro que brasileiro. Sim. Bom, mais um escândalo grave no futebol brasileiro, hein? O Ministério Público de Goiás conduziu hoje uma operação para desarticular uma organização especializada em fraudar resultados de jogos da Série B do Brasileirão. O objetivo da quadrilha seria faturar com apostas esportivas. De acordo com o MP, pelo menos 3 jogos da última rodada de 2022 teriam sido influenciados pelo grupo Vila Nova Esporte, Criciúma e Tombense, Sampaio Corrêa e Londrina. Os atletas receberiam cerca de R$150 mil para interferir em ações, como marcação de pênaltis e recebimento de cartões amarelos. Um dos investigados seria Romário, ex-jogador do Vila Nova. Esse escândalo, vocês acham que pode melar toda a Série B de 2022? O que vocês acham? Eu acho que deveria investigar. Muito, né? Sabe? Porque é triste isso que ocorre, esse tipo de manipulação que não é de hoje, já aconteceu na Itália nos anos 1980, aconteceram depois... Paulo Rossi, né? Paulo Rossi, aconteceu depois, a Juventus perdeu o título e tudo mais para frente. No Brasil tivemos a questão da máfia do apito em 2005, quando tivemos vários jogos cancelados por causa de manipulação de resultados. É uma pena que você coloque a credibilidade do campeonato em risco justamente por essa questão de manipulação visando apostas. E é muito dinheiro que está envolvido nisso. Então, isso existe na Série B? Quem garante que não existe na Série A? Exato, eu estava pensando isso. Quem garante? Então, você tem que fazer uma investigação, tem que fazer uma investigação rigorosa
bem rigorosa para apurar a possibilidade disso já ter acontecido. Aquele cartão amarelo bobo, aquela coisa que a gente fica indignado. O pênalti que você faz, a mão na bola que você coloca, o escanteio que você gera, tudo isso vira aposta. Né, Miller? O que você acha? Poxa. Você já viu isso? Já teve alguma situação que você viveu no futebol que você falou assim, meu, isso aqui tá muito estranho? Na Itália já não é de agora, né? A gente estava citando aqui o Paulo Rossi, nos anos 80. Ele foi preso. Ficou 2 anos ou 3 encarcerado na Itália, que lá a lei é muito rígida mesmo, né? Ele ficou 3 anos preso, depois ele foi solto, voltou a jogar e depois foi para o Mundial da Espanha e se tornou aquele ídolo que nós conhecemos. O jogador italiano, realmente, nesse ponto, ele não tem caráter, né? As manipulações de resultados lá são frequentes, não é só em uma equipe. Quando o Tuta fez Tuta um gol, ninguém foi comemorar com ele? O Tuta no Lecce, ele foi mandado embora. É mesmo? Esse é fato, né? Não estou falando, eu estou constatando um fato. O Tuta fez um gol e eles tinham entrado de acordo para um empate. Ele fez o gol, o time ganhou, o presidente mandou ele embora. Porque não era pra ganhar. Não era pra ganhar. Mas tinham avisado o Tuta? Tinham, né? Aí eu não sei. Aí eu não sei, vai ver que ele não sabia. Mas o Celso falou certo, tem que investigar. Investigando, provando, comprovando, aí os envolvidos têm que ser punidos. Hora de... Boa noite, Silvê. Me diz uma coisa, já tem um clima diferente por aí por conta do jogão, do derby da próxima quinta? Já, Michele, já sim. É um campeonato à parte, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians é quinta-feira no campo do Coringão. Hoje aqui muitos torcedores estiveram na porta da academia acompanhando a saída dos jogadores depois do treinamento. O Abel ficou até um pouquinho mais tarde, foi embora agora há pouco de Corvette. Ele gosta de carros esportivo, saiu com uma Corvette raiz. O Abel Ferreira, que não tem problemas para escalar o Verdão, pode escolher as peças, o melhor Palmeiras possível na cabeça dele para encarar o Corinthians. Nenhum jogador machucado, nenhum suspenso, poupou uns 5 titulares contra o Água Santa, time na ponta dos cascos. Aliás, o Palmeiras do Abel Ferreira, com o Abel Ferreira no comando, só perdeu uma vez para o Corinthians nesse período todo, foi no Campeonato Brasileiro de 2021. 8 confrontos, só uma derrota. 5 vitórias, 2 empates nos 3 derbys do ano passado. Deu Palmeiras e o Verdão pretende manter esta escrita, até porque está muito bem no Campeonato Paulista, é o líder isolado no geral, no grupo, invicto, único invicto da competição. E agora vou chamar o Dudu pra roda. E aí, Baixola, fala um pouquinho desse duelo, cara, na casa dos caras. Cara, acho que a expectativa é boa, né? A gente vem bem no Campeonato Paulista, a gente espera fazer um grande jogo lá quinta-feira contra o Corinthians. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Corinthians no estádio deles, né? Igual é difícil para qualquer equipe jogar aqui contra nós, no nosso estádio. A gente espera que quinta-feira nossos jogadores possam estar bem, possam estar num dia bom para a gente conquistar a vitória. Cara, acho que a gente tem um primeiro semestre muito difícil, né? Desde a Supercopa, que era contra o Flamengo, a gente conseguiu o título. E agora a gente tem esse objetivo nosso aí, que é o Campeonato Paulista, terminar na primeira colocação geral, que isso ajuda muito na busca pelo título, né? E acho que a gente está cumprindo o nosso papel, o nosso dever, mas ainda temos esses 4 jogos aí para permanecer na frente, para conquistar a primeira colocação geral. A gente sabe que quinta-feira é um jogo muito importante, né? Contra o Corinthians, para a história do clube, para a história dos jogadores. A gente sabe que clássico sempre motiva os jogadores, um algo a mais, né? E a gente precisa que a nossa equipe esteja mais que 100% para a gente poder conquistar essa vitória para a gente, para o clube e para a nossa torcida. Melhor campanha do geral é a do Palmeiras, com 20 pontos. São 6 vitórias, 2 empates até aqui no Campeonato Paulista. O Corinthians tem 14, está empatado com o São Paulo, com o Bragantino, com o São Bernardo também. Então tem essa briga aí pela melhor campanha, porque quem ficar com a melhor campanha da fase de grupos decide em casa a fase eliminatória. Quartas, semi e também a decisão em 2 jogos de ida e volta. E o Palmeiras está com 100% de aproveitamento até aqui como visitante no Paulistão. Só que agora o adversário é cascudo, é o Corinthians. Muito bem, Alexandre Silvestre. É um adversário cascudo. Amanhã, não, quinta-feira teremos o palpitômetro aqui no Gazeta Esportiva. Eu já tenho o meu palpite, mas só vou falar na quinta-feira. E aí, Celso Cardoso? Olha, seguinte, o Corinthians tem um aproveitamento fantástico em Itaquera.
Caiu em Itaquera, já era. Porém, quando o assunto é Palmeiras, a coisa não é bem assim. Não, aí já não era. O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians jogando em Itaquera. E aí eu vou fazer um recorte agora dos últimos 6 jogos, dos últimos 6 derbys em Itaquera. Dos últimos 6. O Corinthians ganhou 1. Só 1. Perdeu 3 e empatou 2. O que mostra a dificuldade de encarar o Palmeiras. Perdeu 3, empatou 2 e ganhou 1. Um só, nos últimos 6 jogos, em Itaquera. Mas já era esse então, Super Palmeiras do Abel? Sim, sim. Já era isso esse vem Super desde. Sim, isso vem nos últimos 3 anos. Ai. Quer dizer, então é muito delicado, é muito complicado. Então não dá para você apostar e cravar. Itaquera, Corinthians é favorito. 1-0 Corinthians. Tô cravando. Fala e aí, bem. Miller? Mas a gente tem que ver o seguinte... Tô indo contra todos e todos. Olha só, Michele, as duas equipes estão bem no Campeonato Paulista. O Corinthians, apesar de ter jogado mal no último domingo contra a Portuguesa... Futebol. Exatamente, mas o futebol é todo de quarto domingo, tem jogo quarta, domingo. Não dá tempo de lamentar, muito menos de comemorar. Então joga em casa, diante da sua torcida, tem Renato Augusto, que é a primadona do time. Vai jogar o Renato Augusto? Com certeza, joga. Vai jogar o Cássio? Vai, claro que vai. Aí vai jogar o Rafael Veiga? Vai. Olha, Vai jogar o Everton? Pra mim, vai ser o melhor clássico disputado dos últimos 6. Que eu acho que, verdade. inclusive, deve ser a final do Campeonato Paulista. Exatamente. É uma antecipação... É o jogo da vida do da Corinthians. final, exatamente. É uma antecipação da final do Paulistão, Michele. Pra mim, Corinthians e Palmeiras fazem a final do Paulistão. Então, as duas melhores equipes do campeonato, pra mim, vai ser um jogaço de bola. Pra mim, vence o Corinthians. Porque você sabe que 1-0. pro Corinthians... É o melhor ataque que é o Corinthians. E a torcida, Os Corinthians gente? pra mim, o ataque do Corinthians é melhor do que o do Palmeiras. Do Palmeiras, eu acho que tem uma luz, que é o Dudu. Agora, Cadê a torcida do Corinthians, Pachecão? o Yuri Alberto e o Roger Guedes... bom de palpite, hein? O Miller é bom. de O Miller é palpite. bom. Ó, deixa eu falar uma coisa. Para o Corinthians, a vitória é importante porque a gente está fazendo essa projeção e o time de melhor campanha joga em casa. Hoje, o Corinthians está atrás do São Paulo. Sim. E a gente imagina que uma semifinal seja o Corinthians e São Paulo. Essa é a lógica. Se for no Morumbi, É fora de casa. já é um pouco mais atrapalha. complicado para o Corinthians. É diferente. Agora, se for em Itaquera, Já era. São Paulo nunca venceu lá. E ao contrário do Palmeiras. Então, Exato. vamos ver. E tem a força da fiel torcida, Sim. né? É assim, Corinthians- a melhor defesa do Palmeiras Corinthians- contra o melhor ataque, que é o do Corinthians. Corinthians- E o Alberto e o Roger Guedes estão muito bem. E esse ano o Corinthians Então, tem 100% de aproveitamento jogando em Itaquera. 100%. Com o Lázaro. E o time vai jogar pelo Lázaro. E o time vai querer dar a resposta em E campo. ele armou, ele ajustou a equipe bem. Por quê? Ele reforçou o meio-campo, dando liberdade para o Renato Augusto construir as jogadas para o ataque. Tá. Por isso que o time está tendo sucesso. Entendeu? Então o Renato Augusto não é aquele jogador que fica correndo atrás do adversário. Pra cima, ele não vai aguentar 2 tempos. Os garotos ali, do Queiroz, o Vera, bom jogador, hein? E o Adson, eles correm porque são jovens, né? Tem força. Então eles usam a sua qualidade, que é a força. E o Renato Augusto usa a sua habilidade. Bom, depois eu quero saber quem tem o time mais jovem, tipo, em termos de idade mesmo. Não, é o Palmeiras. Aí é o Palmeiras, né? Porque a defesa do É, Corinthians Corinthians é acima de 30. O Gil, né? Acima de 30. Aí já estão mais, né? mais tiozões. Tudo acima de 30. O Palmeiras é diferente. Mas são experientes. Acho que o único jogador acima de 30 no Palmeiras é o goleiro. Tem 32, 31, o Everton. Bom. Mas mesmo assim, é o melhor goleiro do Brasil. O Thiago Salazar está no Parque São Jorge e chega agora com as notícias do Coringão. Boa noite, Thiago Salazar. Eu repito para você a pergunta que eu fiz para Alexandre Silvestre. Já tem um clima diferente por aí, às vésperas do Clássico? Boa noite, Michele. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, o clima é sempre diferente na semana de um derby, né? Pro lado de cá do Corinthians, muita pressão, muita ansiedade, muita expectativa. Primeiro derby de Fernando Lázaro, ele que conseguiu levar o Corinthians à vitória no Morumbi, o que não acontecia há bastante tempo, mas os últimos jogos não deixaram uma boa impressão desse time do Corinthians. É um time que está devendo uma resposta e vai ter que mostrar isso justamente contra o Palmeiras, arquirrival, líder do campeonato, invicto, tudo isso na Neoquímica Arena, quarta-feira, 9h30 da noite. A boa notícia é que o Cássio vai para o jogo. Ele acabou ficando de fora do duelo contra a Portuguesa por causa de um estado gripal, uma virose que o Cássio acabou pegando. Ele, Júnior Moraes, havia uma preocupação dentro do Corinthians para isso não se tornar um surto interno às vésperas do Clássico.
mas o Cássio está recuperado, treinou no campo, vai para o jogo, presença fundamental, porque, ó, dá uma olhada nesse número aqui, o Cássio é o segundo goleiro que mais fez defesa no campeonato inteiro. Em 7 jogos, 26 defesas, 5 delas difíceis, é o segundo goleiro, como eu disse, que mais precisou trabalhar no Campeonato Paulista. O Cantilho, que está se recuperando de uma lesão na coxa, treinou no campo hoje, mas ainda não deve ficar à disposição, diferente do Maicon, que está recuperado da lesão, treinando normalmente e é opção para o Fernando Lázaro, até mesmo para o time titular, se assim o Fernando Lázaro quiser. Agora, um assunto que está pegando por aqui também é a molecada da base. O Fernando Lázaro, até agora, usou muito pouco os garotos da base, na verdade, apenas 2. O volante Matheus Araújo jogou por apenas 18 minutos e o atacante Wesley, que jogou por apenas 24 minutos nesses 8 jogos do Corinthians até aqui na temporada. Além desses 2, o Arthur Souza, centroavante, e o Murilo, zagueiro, são os outros jogadores da base que, pelo menos relacionados, já ficaram no banco, mas não foram utilizados. Enfim, são só 4 jogadores da base que estão acompanhando o time profissional, só 2 tiveram minutagem, mesmo assim, muito pouco, e por aqui se cobra já o Fernando Lázaro de dar mais espaço para a molecada. Vocês estavam falando aí da idade do elenco do Corinthians, e o Fernando Lázaro aqui, por enquanto, ainda prefere apostar nos mais experientes. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, porque dizem que o Corinthians vai pegar uma seleção por aí, hein, Michele? Então, Salazar, e esse jogo, Miller, é um jogo para ter experiência, mas é um jogo para ter também juventude e força. Celso, o que vocês acham aí? Olha, eu antes do Celso falar, Michele, já que você perguntou a mim, o negócio é o seguinte, o Lázaro, ele tá certo. Por quê? Porque ele precisa achar um time. Ele precisa criar uma identidade. Que é a lei da bola, Mas já não achou esse time? Então, ele supostamente ele achou. Você falou que precisa de 11 jogos para achar. Sim, ele achou. Já achou. Tanto é que esse meio-campo ele tem repetido várias vezes. Sim. Vários jogos. Só não repete o Michael. Exatamente. Então, como ele precisa achar um time, criar uma identidade, ele não pode agora ter experiência. Até porque se ele coloca a garotada não segura um clássico. Palmeiras e Corinthians, como é que ele vai colocar a garotada? Não, Celso? Então, acho que quando ele tiver já o time estabelecido, esse time que joga joga sem olhar, aí sim ele... Eu acho o titular dele, eu acho que os 11 dele ele tem, minha cabeça. O Cássio, Fagner, não sei, o Gil, não sei se o Balbuena, porque o Balbuena vive um momento ruim. Não, Gil Mendes e Fábio Santos. Fábio Santos. Vera, o Fausto Vera, do o Maicon, eu acho que o Maicon ganha. Mas o Maicon tá machucado. Sim, mas em condições normais. Maicon e Renato Augusto, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o time titular do Corinthians. Dá conta do Palmeiras? Dá. Eu acho que dá conta de contra dá pra qualquer competir, time. com certeza. Dá pra encarar o Palmeiras? Perfeitamente. Até porque o meio-campo tá reforçado. É isso aí. O meio-campo, ele reforçou o meio-campo com molecada e com força. Epa! Entendeu? Vai ser bom demais. E deixou o Renato Augusto livre. Tá certíssimo. Vai ser bom demais. E o José Paz está na nossa redação da Central de Esportes e tem as informações do Santos. Boa noite, Zé. E o Lucas Lima? Vai ou não vai, Zé? Como é que tá essa situação? Michele, minha querida, um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Agora eu acho que vai, hein? Agora eu acho que o Lucas Lima vai, tá treinando normalmente lá com os demais companheiros lá no CT Rei Pelé na Baixada Santista e deve ficar à disposição, no mínimo no banco de reservas, na próxima partida do Santos contra o Santo André, que acontece na próxima quinta-feira, lá no Bruno José Daniel. Então, Lucas Lima muito próximo aí de reestrear com a camisa do Santos. A gente lembra que na última coletiva lá do Santos, depois da derrota pro São Paulo, nosso glorioso Alexandre Silvestre até perguntou pro Odair Hellmann em relação ao Lucas Lima, porque ele tem um contrato curto, né, com o Santos, só até o fim do Campeonato Paulista agora. E aí o Odair tentou dar aquela desconversada e tudo, mas enfim, informação que a gente tem é que ele tá treinando e que deve ficar no mínimo no banco de reservas agora contra o Santo André, assim como o Daniel Ruiz, outro meio-campista que foi contratado aí recentemente pelo Santos, jogador de 21 anos, que veio lá do Milionários da Colômbia, também deve ficar no mínimo no banco de reservas. Agora só depende da comissão técnica do Odair, se vão realmente utilizar eles nessa partida contra o Santo André ou se vão deixar mais pra frente. Eu acredito que no mínimo um banquinho ali o Lucas Lima pegue também o Daniel Ruiz. Felipe Jonathan, recuperado de uma lombalgia, ele não jogou nenhum jogo nessa temporada, também deve ganhar uma condição esse de titular já, até porque o Lucas Pires foi expulso na última partida justamente contra o São Paulo, então o Santos tem uma dificuldade ali na lateral esquerda, o Felipe Jonathan deve ganhar essa condição, então vamos ver como que o técnico Odair Hellmann vai se preparar para esse
esse jogo que é de suma importância para o Santos. O Santos só tem mais 4 jogos no Paulistão, tem 9 pontos, está na lanterninha do Grupo A, precisa se esforçar aí se quiser se classificar para a próxima fase. E um dado interessante, viu, Michele? Dos 11 gols que o Santos tomou nesse Paulistão de 2023, 6 vieram da bola parada. Então, assim, o Santos precisa muito trabalhar isso, essa jogada. O Odair tem reclamado bastante. É um problema que já vem de outras temporadas, né, no Santos, essa bola parada defensiva. E ele falou justamente sobre esse tema, então, na coletiva depois da derrota para o São Paulo no último Sansão, domingo no Morumbi. Vamos escutar aí Odair Hellmann. A gente está tentando treinar, mas a gente tem uma dificuldade de característica mesmo de jogadores, né? Os nossos meio-campistas são baixos, né? Os nossos laterais também não são tão altos e também com característica não de imposição, porque bola parada é duelo, é imposição, independente de zona ou individual, tem o adversário que uma boa batida pode fazer diferença, né? Uma boa batida na bola, ela pega velocidade, ela incomoda bastante e também a imposição nossa dentro da área. Nós estamos vendo essa situação, nós vamos ter que encontrar solução para isso, porque a bola parada decide campeonato, a bola parada dá título, a bola parada decide jogos e hoje decidiu novamente, contra o Palmeiras decidiu também, né? Então a gente vai ter que encontrar ou por característica, talvez um movimento de jogadores, mas muito mais por treinamento, por imposição, por de repente colocar mais jogadores no setor, porque é a terceira bola que entrou no primeiro pau e a gente já colocou um jogador a mais e acabou entrando. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar solução para isso, mas talvez não seja, porque tem muitos jogadores com perfil ou característica com dificuldade de cabeceio. Tá, então, Odair Hellmann aqui no Gazeta Esportiva, só para a gente arrematar aí o Santos. O Alisson, que foi recentemente contratado aí pelo Santos, ele que, aliás, é revelado no Peixe, apareceu lá no boletim informativo diário da CBF, mas ainda não tem condições de jogo, só deve estrear pelo Santos, caso o Santos avance para a segunda fase aí do Campeonato Paulista. Ele tá com uma lesão no joelho, aliás, já está em fase de transição, mas só deve estrear pelo Santos mais para frente. Em relação ao Ed Carlos, jogador de 21 anos, renovou o contrato com o Santos até 2026, até o meio de 2026, o contrato dele acabava agora no meio de 2023. Devolvo pra você, Mi. Beijão pra você aí e pro pessoal aqui das redes sociais hoje me acompanhando aqui o meu dia, viu? Um abração pra vocês aí também. Valeu, Mi. E beijão, meu querido José Paes. E aí, Santo André e Santos, eu nem sei se eu pergunto se o Santos tem chance contra o Santo André, se o Santo André tem chance contra o Santos, porque a situação tá tão difícil. É jogo vital. Se o Santos ganhar, ele encaminha a classificação. Porque ganhou de São Paulo, então acho que creio que ganhar de Santo André seja mais fácil. Né? Não, o Santos perdeu de São Paulo. 1-0, né? 2-1. 3-1. 3-1 e eu acertei que ia dar São Paulo, porque foi no Morumbi o jogo, não é isso? Quer dizer, então pro Santos... O Santos ganhou de quem, Celso? Que fez 1-0? O Santos ganhou do Mirassol, 2-1 e ganhou do São Bento de 1-0. Ah, foi o São Bento que eu tô confundindo. Ganhou do São Bento. Então, são 2 vitórias que deixam o Santos numa situação confortável e até com chance de classificação. Tipo, se ganhar, fica perto do paraíso. Se perder, fica perto do inferno. É muito tênue essas duas vertentes são reais. Ai, né? Senhor. Só a vitória interessa pro Santos. Agora, se eu fosse treinador, eu colocava o Lucas Lima. Pra jogar? Cansou, sai. A tônica é essa. Agora, ficar no banco, entra... Meu, o Santos não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, uma terra arrasada. O Lucas Lima... Pelo menos tem nome. Não, ele é bom jogador, o Lucas Lima. É bom, né? A consagração do Lucas Lima foi no Santos. Sim. Quer dizer, então, eu acho que ali no Santos, no meio campo, o Lucas Lima vai dar jeito. Agora, coloca ele pra jogar, entra jogando, cansou, sai, tira, quer dizer, então... E a questão da bola alta é simples, é questão de posicionamento. Mike no primeiro pau e Bauerman no segundo pau. Porque a bola ou vem no primeiro ou vem no segundo, nunca vem no meio a bola, nunca cai no meio. Chega o treinador, não sabe disso? Porque sempre treina ou no primeiro pau ou no segundo, Michele, ele falou que o meio campo é baixo, mas a dupla de zaga é alta. Então você prioriza os zagueiros, é uma questão de posicionamento e de atacar a bola. Maicon no primeiro, Bauerman no segundo. Ou a bola vai no primeiro ou vai no segundo, aí ataca a bola, jogadores altos. Pessoal, Santista, recorta e manda pro treinador. Alexandre Silvestre já tá do lado do tricolor ali na Barra Funda e agora traz as informações do São Paulo do Miller, mesmo com 14 jogadores. 14, Miller. 14 ou é 14? Eu escrevo 14. Jogadores entregues ao departamento médico. O clima é de descontração. Como pode ser descontração? Tá mais do que metade do time no departamento médico, Silvestre?
Descontração envolvendo inclusive um dos lesionados, né, que é o Ferrarese. São Paulo ganhou o clássico, dá uma aliviada na tensão. E aconteceu uma aposta antes desse clássico, envolvendo os gringos. O Ferrarese, o Galopo e o Caleri, que são muito amigos. Queria que o chileno mostrasse pra gente relembrar que aposta foi essa. Bom, rolou o clássico e a aposta teve que ser paga, porque Caleri marcou, abriu o placar, o Galopo fez o segundo no clássico, de pênalti, então, resultado, Ferrarese, carequinha nas últimas horas. Tá aí para vocês verem a situação do Ferrarese, que operou o joelho. São Paulo está tentando prorrogar o vínculo dele junto ao Manchester City, ao Grupo City, melhor dizendo, porque o Ferrarese rompeu os ligamentos do joelho, só volta a jogar lá para setembro, outubro, segunda parte do segundo semestre desse ano. E o contrato dele termina agora na metade da temporada. São Paulo está se agitando aí para tentar manter por mais alguns meses, para ele se recuperar. Operou aqui no São Paulo, se recupera e depois joga um período no tricolor paulista. Quem também está se recuperando aqui, só que não é mais jogador do São Paulo e teve 2 passagens pelo clube, deixando muitos amigos, algumas polêmicas, vários gols, é o Alexandre Pato, sem contrato com o clube dele lá da Liga Norte-Americana. O Pato também teve um problema sério de joelho e veio aqui para o Refis cuidar da rótula. Vamos ouvir o Pato falando aqui nos aposentos íntimos do São Paulo. No início de setembro eu tive uma lesão, que é a lesão de cruzado do joelho direito. Infelizmente tive, nunca esperei que ia machucar o joelho e acabou acontecendo. Hoje, dia 7, agora completou 5 meses. Estou num estágio bem, estou num estágio que eu teria que achar um lugar para eu fazer a parte de fisioterapia, de a reabilitação para o próximo passo para o campo. Eu acabei escolhendo São Paulo porque sinto que aqui é a minha casa, né? Eu sinto que eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que trabalha aqui, o pessoal em si, o Refis é muito, muito bom. Então, assim, estou feliz de encontrar todo mundo de novo, as caras novas, mas sempre o mesmo carinho. Estou feliz de voltar, fazer esse tratamento. O São Paulo abriu as portas também que eu pudesse fazer esse tratamento. Então, comecei hoje, fiz os testes, está começando e logo, logo aí vai estar 100%. Amigos, negócios à parte. O Pato tá por aqui, mas pelo que eu apurei, até conversei hoje na redação com o Marcelo Baseggio, que acompanha o dia a dia do São Paulo, ali no vácuo do Rogério Ceni, do Júlio Casares, mostrando tudo para vocês no site gazetesportiva.com também, que não é intenção nem da diretoria, nem do Rogério Ceni colocar o Pato na jogada, não. Ele vem, faz o tratamento, tá tudo certo, já tem 33 anos. O Pato no São Paulo fica no passado, Michele. Pelo menos é a situação de momento. Amanhã tem jogo contra a Inter de Limeira no Morumbi pelo Campeonato Paulista. São Paulo se reabilitou, venceu o Santos, joga de novo em casa. 2 novidades boas para o Rogério Ceni, jogadores que eu ainda trataria como dúvida, mas que treinaram no campo. O Nestor, que não enfrentou o Santos porque estava com contratura muscular, esse aí talvez jogue, mas eu prefiro manter como dúvida. E o Alan Franco foi substituído durante o Sansão com dores musculares, também trabalhou normalmente, deve figurar no time titular. Rogério Ceni, que tem esses 14 lesionados, tem o Luciano suspenso fora de combate e os 2 laterais que vinham jogando entraram no departamento médico. Então, no lugar do Orejuela, que está com estiramento muscular na coxa, deve jogar o Natan,
que voltou do empréstimo do Curitiba, jogador revelado aqui pelo São Paulo, entrou no segundo tempo contra o Santos. E na lateral esquerda, no lugar do Wellington, que machucou a coxa esquerda, deve jogar o Caio Paulista, que foi contratado para essa posição. Muito bem, Alexandre Silvestre, você falando de problema muscular aqui, eu tô me alongando com dor nas costas. Bom, e o Alexandre Pato lá no São Paulo, hein? Será que pode terminar em alguma coisa? Isso daí não, né? Se quando ele jogava no Brasil, no São Paulo, no Corinthians, ele já não queria nada com a dureza, imagine agora com uma cirurgia de cruzado que o jogador perde 50% da sua capacidade. Entendi. Tem jeito. Aliás, já ouvi falar no Pato em grandes clubes de São Paulo, tudo, mas não creio. Não rola, creio, né? Não rola. Tudo bem. Bom, vamos de novo com o Thiago Salazar. Lá no Parque São Jorge, técnicos e jogadores sempre reclamam do excesso de jogos no futebol brasileiro, né? Mesmo assim, o Corinthians está planejando um amistoso. Como assim, Salazar? Explica pra gente. Calma, não é o Corinthians que está planejando um amistoso. Aliás, o Corinthians informou a gente que não está sabendo de nada por enquanto. Mas a situação é a seguinte: o jornal russo Sport Express noticiou lá na Rússia que a seleção russa profissional e de base deve fazer alguns amistosos numa data FIFA que vai acontecer de 20 a 28 de março, ali no meio do Campeonato Paulista. Em tese é uma data FIFA, a gente não deve ter jogos por aqui, e foi noticiado pelo Sport Express que as seleções russas podem enfrentar times brasileiros num tour que eles fariam pelo mundo. E o Corinthians seria um desses adversários, ou um dos possíveis adversários. Inclusive, esse jogo aconteceria no Catar, né, em Doha, onde a gente esteve durante a Copa do Mundo. O Corinthians diz que não está sabendo de nada, mas que aguarda. Vamos ver, se de repente for uma proposta interessante, pode ser então que o Corinthians jogue um amistoso contra a seleção russa durante o Campeonato Paulista. Eu vou passar a bola para vocês perguntando se seria uma boa, né? Isso que era muito comum antigamente, caiu em desuso total, o calendário praticamente não permite. Seria uma boa para o time do Fernando Lázaro? E antes de me despedir, eu quero dizer uma coisinha aqui, uma pimentinha. Vi vocês falando ali de elenco de Corinthians e Palmeiras. Eu não sei não se a média de idade do time é tão diferente, viu? Porque a exceção ali do Fagner, do Gil, do Renato e do Fábio Santos, Bruno Mendes, Fausto, Du, Roger Guedes, Yuri Alberto, Watson, são todos muito jovens. Estamos falando de jogadores de 21, 22 anos. É uma pauta, quem sabe, para amanhã. Tá bom? Um abraço para vocês. Abraço, Salazar. O que ele perguntou mesmo? Do jogo amistoso contra a Rússia, seria uma boa ou não? Eu acho que não, hein? Contra a Rússia? Assim, Contra a Rússia mesmo? Contra a Rússia. A Rússia não está em guerra ainda? Não, mas o futebol está rolando, tem campeonato russo rolando, tudo. A guerra na Ucrânia, né? Assim, condições normais eu acho bacana. Agora, no meio do Campeonato Paulista, vamos imaginar que o Corinthians esteja classificado numa fase final, aí vai viajar para o Catar para enfrentar, para voltar, cansado. E aí tem um jogo às vésperas contra o São Paulo, por exemplo, de uma semifinal, sei lá. Precisa ver a data direitinho. Não dá para ser depois da final? Aqui é data não, mas FIFA, aqui não tem data. Não tem data. Até porque seria supostamente amistoso no Catar. 15 horas de voo, pelo amor de Deus. Eu vou falar como que eles podem fazer. Vai as meninas do Corinthians, mas aí é contra o masculino? Não, é contra o masculino, não rola. Então, mas são boas, as brabas encaram. Vai o Sub-23 do Corinthians. Sub-23 do Corinthians, entendeu? Não manda o time maço do Corinthians, manda o Sub-23, também é um time bom. Agora, são profissionais. Em tempo, o Corinthians já jogou com a seleção russa no passado. Mas não na época de uma guerra, Celso? Não, na época de uma guerra. Mas era comum você ter esses amistosos. Os times brasileiros viajavam para o torneios de verão, né? Jogava contra seleções, contra grandes clubes. E hoje você não tem mais, justamente por causa do calendário. Por isso que eu vejo com bons olhos, vai anunciar daqui a pouquinho o Mundial de Clubes da FIFA. Eu vejo com bons olhos. Pena que não existe São Paulo do Miller. Ia jogar lá Teresa Herrera, Ramon de Carranza. Esse o São Paulo metendo 4-1 no Real Madrid, isso era uma 4-0 no normal, Barcelona. Os clubes precisavam fazer um caixa, né? Não tinha esse investimento que tem hoje na televisão, não tinha antigamente. Então, todos os clubes grandes precisavam excursão para a Europa, no verão europeu, para pegar uma grana. E era uma época que a gente via a força dos times brasileiros, e essa força hoje não existe mais. Você jogou aqueles torneios na Espanha, Miller? Sim, vários. Vários? Ganhou.
Teresa Herrera, Ramon de Carranza, em Cádiz, e o troféu Cidade de Barcelona. Ganhamos os 3. E era muito cansativo fazer essa Não, porque tinha data. Tinha data. Era início de temporada, A gente ficava 20 dias, pô, quase um mês na Europa. Normalmente em agosto, não é isso? Isso, que é o verão europeu. E é a pré-temporada dos europeus, né? E aí vocês ficavam lá. A gente ficava lá. Mas agora não dá pra fazer isso. Não tem mais esse espaço no calendário. Não tem. A data FIFA já está apertada, imagina. É que antes o Campeonato Paulista ele tinha 6 meses e o Brasileiro 6 meses. Aí tinha esse espaço que dava para viajar. Hoje o calendário é muito apertado, não tem como. É uma pena. Tem que se repensar isso. O Celso já mandou até sugestão, não fez um? Para mim, a ideia é você adequa o futebol brasileiro ao calendário europeu. E aí você faz a pré-temporada no meio do ano e você pode viajar, jogar justamente. Eu acho que valoriza a marca, você torna o seu time conhecido no exterior. O São Paulo me ia jogar lá na Espanha. Coloca os jogadores na vitrine, né? Todo mundo sabia quem era o São Paulo, a força do São Paulo, Tele Santana. Era um time extremamente respeitado. Extremamente respeitado. Hoje ninguém nem sabe quem é Corinthians, quem é São Paulo, quem é Palmeiras. E você excursiona, você coloca a tua marca, né? Vai pra fora. É mais fácil a gente ir do que eles virem, né? E o Silvestre está de volta com mais informações do Verdão. Eu e a torcida que canta e vibra queremos saber o seguinte, Silvestre. E os reforços, meu filho? Vai chegar reforço ou por enquanto eles só foram embora? Por enquanto, somente soluções caseiras, Michele. No caso do Danilo, que foi embora agora na virada do ano, o Abel já encontrou uma solução, tá dando certo. É o Gabriel Menino no meio de campo, o Zé Rafael jogando de primeiro volante, mordendo mais, o Menino com um pouco mais de liberdade, mas os dois ali compartilhando as obrigações de marcação no meio de campo. Tá tudo certo, aparentemente dando resultado, né? E volante nesse momento, não. Mas o Palmeiras está de olho em jogadores... para o ataque, jogadores velozes de beirada de campo. Eu chamo de ponta, vai. Então são 2 os nomes que estão sendo estudados. O Luiz Araújo foi um menino revelado pelo São Paulo, passou para o time profissional de São Paulo quando o Rogério Ceni assumiu o comando técnico do Tricolor pela primeira vez. Vocês vão se lembrar, o jogador driblador que joga bem na beiradinha, tá lá no futebol dos Estados Unidos. Porém, ele tem ainda um longo contrato pela frente, foi vendido por cerca de 9 ou 10 milhões de euros. Então, o time lá só vai fazer negócio se o Palmeiras colocar no mínimo esses 10 milhões de euros ou de dólares. Acho pouco provável. O outro interessado não é de hoje. O outro jogador que desperta interesse no Palmeiras é o Michael e não é de hoje. O Michael que jogou o Mundial de Clubes, está lá no mundo árabe, jogando num clube da Arábia Saudita. Só que os sauditas não estão querendo muito papo, porque o clube lá não pode comprar jogador por conta de punição da FIFA, dinheiro para eles não é problema, e tem ainda a concorrência de clubes brasileiros que também tem um interesse no Michael, que já jogou no Flamengo. Em contrapartida, atenção, hein? O Giovani, que já colocou as manguinhas de fora, tá jogando bem pra caramba, depois de uma lesão grave, campeão da Copinha no ano passado, vem dando conta do recado quando chamado pelo Abel Ferreira, já tá na mira do Barcelona. Ano passado o Ajax fez uma investida, o clube da Holanda, Palmeiras fez jogo duro. Agora é o Barcelona, a proposta não chegou, a multa rescisória para fora é algo em torno de 330 milhões de reais, uma diferença em relação ao Endrick. O Endrick já foi vendido para o Real Madrid, o dinheiro está chegando aos poucos, né? Só que ele só pode jogar lá por conta da legislação brasileira quando completar 18 anos. O Giovani já tem 19. Se por acaso pingar uma proposta, o Palmeiras topar e vender o Giovani já pode ir para o Barcelona. Mas a proposta ainda não chegou. E aí eu fico imaginando, né, num futuro próximo, já pensou? O Real Madrid com o Endrick e o Barcelona com o Giovani? Beijo para vocês. Achei super legal o que você falou. O Real Madrid com o Endrick, o Barcelona com o Giovani e o Palmeiras sem ninguém. Porque o Giovani, inclusive, era quem vocês estavam falando, que, olha, se não contratar ninguém, tudo bem, tem o Giovani. Agora é o que me falta, sair o Giovani. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia, inclusive, da gestão. É pegar esses garotos da base, valorizá-los e vendê-los para fazer caixa. Não, mas então traga o Michael, o outro são 2 coisas diferentes, que o Celso falou. Eu, se eu fosse o Palmeiras, eu não venderia o jogo. Nem esse ano. Deixava o Giovani jogar. Ele tá pronto para jogar. Haja vista aí os jogos aí que ele tem arrebentado.
Deixa ele. Até porque o Palmeiras não precisa de dinheiro. Vendeu o Hendrick agora. Por 50% do seu... Você vai ficar com ele vendido? Da sua receita no ano? Sim. Quer dizer, então acho que não precisa. Deixa o Giovani, ele tá pronto. No Brasileirão ele vai ser titular absoluto, eu tenho certeza disso. Até porque, ó, até agora, o Abel já está em dúvida. Não é, Celso? Entre o Hendrick e o Giovani. Porque nós sabemos que um não tá pronto, mas o outro tá muito pronto. Quem não tá pronto? O Hendrick não tá pronto. Mas tá vendido já. Tá. Isso é uma outra coisa. É uma outra coisa. Aí foi esses 70 milhões que obrigou o Abel, lá atrás, a colocar o Hendrick para jogar. Você acha que se não tivesse esses 70 milhões, essa venda para o Real, ele não tinha não tinha escalado o Hendrick? De titular? Nenhuma partida. Você acha que é por isso que o Abel não está querendo responder quando o repórter pergunta assim, você acha que o Hendrick não está preparado psicologicamente? Até porque isso pode afetar o garoto, né? O garoto ele já está negociado, já tem uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande. Ele tem 16 anos. Ele foi vendido por um valor milionário. Mas quem não sabe que ele... Eu não tinha namorado ainda. Quem não sabe que ele não está pronto fisicamente? Meu primeiro beijo foi com 16 anos. Não é mentalmente, é fisicamente. Ele não está pronto, mas isso é claro e evidente. Entendeu? Então por isso que o Abel não fala. Ele falou, já tá vendido. Peraí um pouquinho, mas o Hendrick não está pronto? Todo mundo falou que o Hendrick tinha que jogar, agora vocês falam que o Hendrick não estava pronto. Não, que ele tinha que jogar é uma coisa. Agora, na prática, aí, os 5 primeiros jogos do Campeonato Paulista, o Hendrick praticamente ele não pegou na bola. Que não é só a questão bola, não é só a questão técnica. Você tem que considerar pressão. É um garoto de 16 anos. Se o mais velho sente, imagina ele, a responsabilidade de já ser um jogador negociado com o Real Madrid, as pessoas todas esperando pelo Hendrick gols e gols e gols e gols. Não marcou gol ainda na temporada. Todo mundo quer que ele faça no profissional o que ele fazia na base. É diferente, totalmente diferente. Lembra o Lulinha no Corinthians? Nossa, é verdade. O Lulinha, né, subiu e não pegou na bola. E foi artilheiro da base todos os anos. Então, nessas horas, é bom saber que o Palmeiras já vendeu, porque se ele joga e não está vendido, começa a desvalorizar. Como desvalorizou o Veron, como desvalorizou... Quem mais estava no Palmeiras que foi negociado no valor mais baixo? Enfim, outros jogadores... O Patrick, não. Patrick de Paula. Você tinha uma expectativa de venda X e acabou vendendo por Y. Por isso que acho que já venderam, O Giovani tem 19 anos, não se esqueça disso. O Giovani tem 19 anos. É mais velho. Já tá mais Desde o ano passado, ele já estava pronto. Mas não se falava tanto dele como do Hendrick. Mas porque o Hendrick arrebentava na base. E muito mais o Giovani, esporadicamente, ele fazia boas partidas. Mas no profissional, o Giovani sobra. Para fechar, a FIFA bateu o martelo sobre o formato do novo Mundial de Clubes, Celso Cardoso. Agora para você comentar, hein, Celso, que vai começar a ser disputado em 2025 e será realizado de 4 em 4 anos. Seguindo os moldes da Copa do Mundo, 32 clubes vão disputar a competição. A distribuição das vagas será a seguinte, olha só, 4 da Ásia, 4 da África, 4 da América do Norte, Central, né, e Caribe, 6 da América do Sul, 1 da Oceania, 12 da Europa e 1 do país sede que ainda não foi definido. Ficou bonita essa arte, hein? Olha o planeta Terra. E os ETs, hein, gente? Ó, vamos assistir o Jornal da Gazeta. Tá caindo OVNI aí, não sei o que é essa situação, mas tudo bem, o planeta ainda é esse. O Mundial de 2023 ainda será com o formato antigo, com 7 clubes, e vai acontecer entre os dias 12 e 22 de dezembro. 12 e 22 de dezembro na Arábia Saudita, de novo, lá na Arábia Saudita. Não, foi no Marrocos, na verdade, esse ano. Não, eu sei, mas é que o Catar, a Arábia Saudita, tá tudo sendo aí lá, já é uma data política. Isso. Já 2024 segue como uma incógnita, interrogação. Vocês acham que vai dar certo esse novo formato? Vocês entenderam como que é? Sim, qualquer coisa põe no telão. Imagino que serão Planeta. 8 grupos de 4, seguindo os moldes da Copa do Mundo. Você tem 6 clubes sul-americanos, imagino que sejam os 4 últimos campeões da Libertadores, tipo, isso aí 25. 20, 21, ou 21, 22, 23, 24, o que para mim significa que Palmeiras e Flamengo já estão nesse Mundial. Com certeza. Olha a arte, Palmeiras olha que bonita, e Flamengo já estão nesse... Ainda não sabemos qual vai ser o critério da Sul-Americana, mas imagino que sejam os últimos 4 campeões da Libertadores e os últimos 2 da Sul-Americana, até para valorizar a Sul-Americana. Porque nós temos a Sul-Americana, né? Sim, então imagino que eles valorizem a competição sul-americana. 12 da Europa. Então, Palmeiras e Flamengo com certeza já estão nesse Mundial. Já tem a data?
12 a 22, não é isso? De julho de 2025. De 2025. Um mês de competição. Como a Copa do Mundo. 2025 tem data, 2024 Ou seja, com 12 clubes da Europa você vai ter PSG, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Sim, aí que tá, nós aqui, Michele, aí que tá. Já é. Entra no lugar da Copa das Confederações. Sim, e aí, exatamente. mas você gosta desse novo formato? Eu gosto, mas só que, infelizmente, os times brasileiros que vão pra lá, que irão, vão passar vergonha. Imagina, você joga uma primeira fase e já pega o City, classifica, ok? Aí depois você vai ter Bahia numa semifinal, Liverpool na outra, aí tem uma semifinal contra, sei lá, eles já Barcelona, Chelsea, Real Madrid. Ué, mas calma, vamos, aí a gente que enfrenta mais assim, você não viu que a FIFA fez? Mas e a Copa? É no mesmo ano, no atual molde, você tem que jogar contra um europeu se chegar. O Flamengo nem chegou. Agora vai ter vários, né? Pelo menos uns 5. Sofrido, hein? Foi um na primeira fase, um nas oitavas, não, um a nas Copa quartas. das Confederações sempre era um ano antes da Copa. É isso aí. Agora já na sede do país 24, né? 24 o quê? Não, 25. 25. Próxima Vai ser Copa é 26. A Copa do Mundo... Provavelmente vai ser no mesmo lugar da Copa. É lugar da Copa das Confederações. México, um ano antes. Pelo menos não é no mesmo ano, né? Resultado da nossa enquete, o Campeonato Brasileiro deveria reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados? A maioria respondeu que não. Também acho que não, tá? Não, pelo amor de Deus. 70% dos votos. Tem que rebaixar, tem que botar 4 para baixo. Se jogou mal, já vai embora. A gente fica por aqui. Valeu, Celcinho. Obrigada, Miller. Voltamos amanhã com mais o Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta.